que dizem que vai ser temporário, para conseguir ajustar as contas. Há muito a fazer. Alguns falam em milagre. Fernando Henrique Cardoso falou que Temer vai ter que fazer um milagre. Ainda não dá para saber o que vai mudar. Mas uma coisa é certa. O Temer vai precisar muito do apoio da Câmara e do Senado para aprovar a sua ponte para o futuro. Para falar desse clima em Brasília, para discutir o futuro do governo, hoje eu converso com o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte. Bem-vindo. Converso também com a deputada federal Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo. Obrigada. Enquanto eu chamo o senador, por favor, senador, pode vir aqui com a gente no palco. O JP vai dizer como é que você pode fazer para participar. Mande sua pergunta. Pois é, participe conosco através do hashtag Mariana Godoy Entrevista. Você entra lá, deixa o seu recado que a gente repassa aos nossos entrevistados. Mariana? Tá tudo certo aí? Tá com o Twitter ligado? Tudo certo, já tô plugadíssimo aqui. Algumas coisas de Facebook, de Instagram também. Senador, bem-vindo. Obrigado, Mariana. É um grande prazer estar aqui com você. O senhor ficou muito cansado depois daquela maratona no Senado? Você vai ver pela minha voz. Eu estou com a bruta de uma gripe. Aquele ambiente do Senado, aquele é uma caixa fechada, com ar-condicionado, não tem ventilação natural, com tapete cheio de ácaro e 22 horas ali dentro, falando, discutindo. Termina pelo ar insalubre que é aquilo, termina como eu terminei, com a gripe, com resfriado, mas mesmo assim eu estou aqui para conversar com você e com os que ele vem. Com os ácaros dos tapetes, gente. Vocês deviam ganhar, então, um adicional salubridade. Devia ter, não tem não. Nossa, mais um adicional. Eu estou brincando, senador, eu estou brincando. A gente pode tirar que conclusões daquela votação? Pelo placar, a gente já pode concluir que vai ser muito difícil, praticamente impossível, que a presidente Dilma volte ao cargo. Não é fácil não, porque foram 55 votos e se prevê que alguns votos dos que já votaram, dos que vão votar, a se manter o quadro de hoje. Vão manter a posição do impeachment. O impeachment é um imperativo. As ruas do Brasil, Mariana, há uma coisa que a política do Brasil tem que considerar. Já houve um momento em que os movimentos tipo MST, UNE, CUT, tiveram um papel que ainda tem, tiveram intérpretes que ainda tem. Hoje, os movimentos da sociedade que têm que ser reverenciados e que têm que ser olhados são os movimentos de rua. Os do pato? Pode ser, vamos chamar de pato. São os movimentos, vêm para a rua, os movimentos que se... Eu, por exemplo, estive em todos, em Natal, em Brasília e em São Paulo. O senhor veio aqui na Fiesp, do Pato Amarelo? Vim. O último estava aqui em São Paulo. Então, são manifestações espontâneas, onde as pessoas vão porque querem, vão dizer o que querem, vão protestar, e são manifestações cívicas republicanas muito fortes e que têm que ser entendidas. Então, isso daí é que tem que conduzir a nova política. Essas manifestações de rua condenavam o governo de Dilma. Foram 13 anos de governo de PT, com coisas certas, mas ao final com coisas muito erradas que fizeram com que eles naufragassem e o Brasil naufragasse junto. Senador, entre coisas certas e coisas muito erradas desse governo do PT, o PMDB participou de todas elas. Afinal, o vice Michel Temer era vice da Dilma e muitos dos novos satélites do Temer também foram satélites da presidente Dilma. Romero Jucá, Henrique Alves, né? Eu nem preciso citar tantos, são muitos. O que é que o senhor acha que mudou o bastante? Primeiro, para apaziguar as manifestações de rua. E, segundo, para fazer com que a gente dê uma virada efetiva, como dizia Zélia Cardoso de Mello, né? Efetivamente, virar essa situação, virar o jogo. Veja bem, vamos fazer uma avaliação aqui. O PT e o PMDB conviveram muito tempo. Eu estou no Senado, esse é meu 4º mandato no Senado. Então, há muito tempo que eu acompanho as relações do PT com os seus parceiros, com o PMDB, com o PP, com o PDT, enfim, mas o DEM sempre foi sempre contra. Oposição. Sempre contra, né? Sempre tem uma posição contrária. E, ao longo do tempo, eu vi a relação do PT com os seus parceiros deteriorar.
progressivamente, deteriorar pela relação dentro do Congresso e pela relação nos estados, nas disputas de governos estaduais, de prefeituras municipais. E não houve um esforço por parte do poder dominante, do PT, um esforço de ajuste, de convivência para que uma maioria parlamentar pudesse existir. E não desse no que deu. A presidente Dilma chegou a esse ponto de exaustão porque ela perdeu a condição de suporte congressual. Ela não consegue aprovar mais reforma nenhuma, projeto de lei nenhum. Entrou com um final de governo desastrado no campo da economia. Então, os participantes, PMDB, PSB, PR, PDT, num processo de exaustão, perderam a capacidade de conviver. Daí a ruptura que vem acontecendo, anunciada devagarinho. Então então o PMDB que participou do governo o tempo todo, agora se afasta sim, vinha se afastando e vai exercer um papel... Se afastou politicamente. Politicamente, mas veja bem, o que é que está ocorrendo hoje, Mariana? O que está ocorrendo hoje é um ditame constitucional. No regime parlamentarista, quando você tem um governo em exaustão, você tem um voto de desconfiança. No parlamento, os partidos se juntam para eleger um primeiro-ministro, que tenha a maioria, que possa aprovar aquilo que ele acha que deva ser a boa política para o seu país. O senhor acha que essa é uma boa hora para discutir parlamentarismo no Brasil e tentar implementar esse sistema? Eu já chego lá. Como o parlamentarismo não existe no Brasil, o que existe é o presidencialismo e na Constituição existe o processo de impeachment. Então, chegou o processo de exaustão, a impeachment é um ditame constitucional e teve que acontecer. Vamos voltar à sua pergunta. O parlamentarismo é um bom regime, acho excelente. Quando você tem partidos políticos com nitidez clara. Não no regime político que nós temos hoje, de 30 partidos políticos, onde o eleitor não tem a fisionomia correta do que é cada partido. Foram uma sucessão de erros que levaram a que os partidos proliferassem. Eu, quando fui governador, pela primeira vez, em 82, existiam 3 ou 4 partidos. Eu me lembro como era política naquele tempo e como era muito mais fácil. Não era bem naquela... Era PFL, né? Eu era PDS. PDS. Eu era PDS. Era Arena, depois PDS, PDS. Eu rompi PFL. com o meu partido para votar em Tancredo, porque o candidato do meu partido ia ser Maluf, eu não apoiava Maluf, porque Maluf não tinha compromisso em redemocratizar o país. Eu rompi, eu fui o primeiro governador a romper e apoiei Tancredo, que era meu arqui-adversário. Mas votei nele. Naquele tempo havia disputa PDS e PMDB. Eram quase que 2 partidos hegemônicos. Naquele tempo era muito mais fácil fazer política. Havia nitidez. Hoje, com 30 partidos, você não tem nitidez. Você fazer regime parlamentarista com 30 partidos políticos é um perigo para o desempenho do poder. Você tem que fazer primeiro a reforma política, tem que fazer a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, para limitar a quantidade de partidos e fazer com que o eleitor conheça as ideias realmente de cada um dos partidos para que possa votar no candidato e na ideia do partido. Aí o parlamentarismo se impõe. Votar? Saber votar, sabe, mas está votando muito mais hoje no candidato do que nas ideias do candidato. Está votando muito mais no candidato, na simpatia, do que nas ideias do partido do candidato. Até porque também tem tanto candidato que fala uma coisa e depois faz outra. Esse é que é o mal. Esse é que é o mal. Eu assistia hoje de manhã uma entrevista do ministro Meirelles, ele disse uma coisa que para mim fala tudo. O que é preciso para a gente recuperar a credibilidade da população no governo é o que você fala, você fazer. Porque se houve uma coisa que foi letal na relação da sociedade com o governo de Dilma, foi o processo de enganação nesses últimos 2 anos. Prometer baixar a conta de energia elétrica e, passada a eleição, foi a bandeira vermelha para infernizar a vida de cada brasileiro onde entra a energia elétrica. Foi usar a Petrobras para fazer controle de inflação e, passada a eleição, o preço do petróleo caía e o preço da gasolina subia. Isso. Então, as pessoas deixaram de acreditar na palavra da presidente, do governo. O que é preciso é começar a recuperar a credibilidade do cidadão. E o senhor acredita que Michel Temer tem condições disso? Ele tem a obrigação, não é que ele tenha condições, ele tem a obrigação. Ele sabe que ele está na missão da vida dele.
Se ele falhar, ele vai perder a condição de ir à rua. Ele vai ser vigiado. Os movimentos de rua que vigiaram o governo de Dilma vão vigiar o governo dele. Ele tem consciência. Ele disse a mim, não serei candidato à reeleição, e eu sei como é ruim a reeleição, porque quando você tem na reeleição, você elege-se para um mandato e o seu objetivo é a reeleição. Isso é péssimo. O seu objetivo tem que ser cumprir os seus compromissos e não batalhar para ter prestígio ou voto para ganhar a reeleição. O senhor acredita que durante esse período, já que muitas mudanças são esperadas, pelo menos algumas conseguirão se realizar? Por exemplo, acabar com a reeleição? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e eu votarei de forma fervorosa. Eu fui 2 vezes governador, pelo fim da reeleição. Eu fui 2 vezes governador, eu não fui reeleito nunca. Eu fui governador de 82 a 86. Depois eu fui eleito senador e depois em 90 eu fui eleito de novo. E assisti a sucessivos candidatos a governador que ganhavam a eleição e que, pelo processo de reeleição estar vigindo, eles exerciam o poder em função da reeleição que almejavam. E muitos dos interesses republicanos dos estados iam ficando no meio do caminho, em detrimento do interesse do governante que fazia qualquer negócio para ter prestígio para ganhar a reeleição. Eu acho que a reeleição é uma coisa ruim. No regime presidencialista é uma coisa ruim. Se puder evitar, é bom para o povo brasileiro. Senador Agrippino, antes da gente ir para as perguntas, que a gente tem as perguntas do público que nos assiste assim ao vivo, o JP vai fazer essas perguntas, eu queria saber se o DEM pretende ter um candidato próprio, já está há bastante tempo compondo com o governo ou sendo oposição, mas se pretende ter um candidato próprio para concorrer e disputar as próximas eleições presidenciais. Pode ter. Neste momento, o importante é você oferecer condições a um governo, no caso do presidente Temer, para que ele possa, tendo voto do Congresso, fazer as reformas estruturantes que precisa fazer. Agora, em 2018, você vai ter, eu espero que a reforma política tenha passado, eu espero que a gente venha fazer uma eleição num sistema político já diferente, onde a cláusula de barreira já exista, onde você vai eleger deputados e senadores e vai estabelecer um número de partidos políticos de acordo com a quantidade de parlamentares que se elejam no Brasil e estado por estado. E nessa eleição, o Democratas, que é um partido que há 13 anos tem uma linha única de conduta, uma linha coerente de conduta, exerceu a oposição o tempo todo, tem todo o direito de ter um candidato a presidente da República e de merecer a confiança do eleitor. Hoje, quem são os em nomes nome prováveis? Da coerência política. Nós temos muitos nomes. Nós temos vários nomes. E depois de quem mais? Não, exclua meu nome. Nós temos nomes tão bons. Olha, acabou de... Você quer ver um que já esteve aqui? Quero. Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. Você quer ver outro? Mendonça Filho está agora designado para exercer uma função dificílima, que é a de ministro da Educação. Ele está com um desafio na mão. Opa. É uma pedreira. Ele já tomou agora, vaia ele no primeiro dia. Ele é homem de desafio e é homem de muito boa temperança. Quem é que me assegura que ele não tem um desempenho muito bom como ministro da Educação? Que é a coisa mais importante que precisa acontecer nesse país, é a melhoria do padrão educacional e não se categorizar para ser candidato à presidência. Nós temos vários nomes de muito boa qualidade. Você veja que, mesmo Democratas não sendo um partido tão grande, quando a oposição é chamada a falar, o Democratas fala no mesmo nível de importância que o PSDB, que tem mais do dobro da quantidade de parlamentares que nós temos. É por conta de quê? Da qualidade dos quadros que nós temos. Eu não quero excluir ninguém, você me provocou, eu citei 2 nomes, mas existem muito mais nomes do que esses dentro dos nossos quadros. É que o DEM consegue ter essa imagem que o senhor diz, essa coerência, né? Isso, e o PSDB fica meio... E é aguerrido, e mais do que isso, é aguerrido. A gente tem pergunta, né, JP? Exatamente sobre Mendonça Filho. E é justamente sobre isso, Mariana. Mendonça Filho. Hoje, o ministro Mendonça Filho foi vaiado por servidores em diferentes solenidades no Ministério da Educação e no antigo Ministério da Cultura. Senador, pergunta o Max Siqueira, vai ser difícil governar com um país tão dividido? Vai ser sim, mas não tenha dúvida. Você veja... Qual é a conclusão que eu tiro dos apupos de que Mendonça Filho foi vítima no Ministério da Cultura? É o aparelhamento do Estado. São funcionários que, ao receber uma visita do chefe do titular da pasta, sem que ele nem tenha dito
quais são as suas ideias, ele é apupado por antecipação, ou seja, é a indisposição ideológica. Isso é o aparelhamento da máquina do Estado. Isso é uma coisa deplorável. E nós temos, no discurso de Temer, ele conclamou apoiado por esquerdo. ao longo de 13 anos de ideologia. Mas agora vai ser aparelhado pelos direitos... Vai ser aparelhado no rumo do bem. Vai ser aparelhado no rumo das figuras que tenham capacidade técnica. Você vai ver, Mariana, vai ver as pessoas de boa qualidade, republicanamente convocadas para trabalhar no sentido de fazer, dentro de um clima de modernidade, fazer aquilo que o Brasil precisa. Agora, veja bem, eu espero que sim, senador, porque por enquanto esse ministério ele está sendo formado também por aquelas indicações de partidos. Aí o bispo foi para o Ciência e Tecnologia e aí não é para ter uma pessoa religiosa conduzindo um ministério importante. Ainda existe essa influência dos partidos, o mesmo tipo de problemas que a Dilma tinha e que diziam que ela não tinha condições de contornar. Agora o Temer também tem que agradar os partidos. Não dá para escolher só os nomes técnicos. Mariana, eu concordo com você, faltou mulher, faltou preto, eu concordo. Agora, o tempo que Temer teve que escolher esse ministério e as contingências obrigaram a escolher esse ministério é que tem que ser analisadas. Sabe que eu ouvi uma piada? Mas eu volto ao meu assunto, mas depois eu quero ouvir a piada e depois eu volto ao meu assunto. Não tem mulher no ministério porque não tinha tanta mulher assim precisando de foro privilegiado. Não é boa? É uma piada. É boa. É uma piada. Mas deixa lá. O que é preciso? O que é preciso? Aprovar reformas. O governo... O senhor citou já a reforma política. Para o senhor essa é a mais importante. É uma das mais importantes. A reforma da Previdência é outra que vem? É outra, mas eu quero voltar para uma justificativa anterior. Aqui ninguém reclama de não poder falar. Isso, exatamente. O que é que está ocorrendo? Dilma tem votos para aprovar a reforma da Previdência, a reforma fiscal. Ela até que quis, com o Levi, ela foi bombardeada pelo seu partido, pelo PT. Quem impediu o Levi de se manifestar, de fazer o ajuste fiscal, foi o próprio PT. Então, o que é preciso? Voto no Congresso, Câmara e Senado, para você fazer aquilo que o momento do Brasil, que é dificílimo, uma crise terrível, precise ver aprovado do Congresso, da Câmara e Senado. Então, Temer é obrigado a se valer dos partidos políticos para ter 300 votos na Câmara para aprovar a proposta de emenda à Constituição e para ter a maioria do Senado, ter 2/3, ter 49 votos no Senado. Então, ele é obrigado. Quer dizer, não é automático assim, só porque a Dilma foi impedida que o Temer já vai ter 55 votos no Senado e os outros tantos no Congresso. Depois da reforma política, pode até ser que a gente chegue a um regime que fique mais... Humildade diante dos fatos. E os fatos agora levam aqui, você tem que fazer uma reforma previdenciária, uma reforma sindical, uma reforma trabalhista, uma reforma política, uma reforma tributária. E para isso você tem que ter voto para votar proposta de emenda à Constituição. Ele precisa ter suporte nos partidos, como teve para a aprovação do impeachment, para que o Brasil tenha a sorte de ver as reformas estruturantes aprovadas, para que o investidor que gera emprego, que é o grande problema do país hoje, a angústia do desempregado, a angústia daquele que ainda está empregado, mas está vendo que amanhã vai ficar desempregado. Fazer as reformas para você ultrapassar essa crise de dificuldade e retomar o crescimento da economia com geração de emprego. Além do desemprego que angustia mesmo o brasileiro, uma outra angústia que a gente vê sair assim das entranhas do povo que vai para a rua é de ver que a gente paga impostos e não recebe os benefícios, de ver que o Brasil é um país onde o asfalto tem que ser recapeado. Fala em recapeamento, não tenta explicar o que é, ele nem sabe, nem consegue entender o conceito. Então, a gente saber que a gente tem condições, mas não é um país rico, produtivo, de primeiro mundo. E a gente poderia ser. Muito disso por causa da corrupção que existe. E muito disso por causa da política que inexiste. O senhor acredita que o governo Michel Temer tem condições de satisfazer esse anseio da população, de acabar com corrupção, de mantê-la, afinal, doa quem doer, de prosseguir com leis e medidas que ajudem a acabar com isso? Eu não tenho nenhuma dúvida. Se ele não quisesse, que já se comprometeu,
essa novidade do Brasil, essa grande e bela novidade, que é a pressão das ruas, a vigilância das ruas. Qual é o grande símbolo dos movimentos de rua, Mariana? É o Além Sérgio do Moro. pato? É o Sérgio Moro. É o Sérgio Moro. Moro é o maior. É eu o vi Sérgio isso Moro. em Natal, Foi vi isso assim em Brasília, foi assim com o vi em Joaquim São Paulo. Barbosa. Sim. Então, que julgou o esses Mensalão, símbolos, depois com o Sérgio Moro. esse símbolo traduz o pensamento e a preocupação da sociedade. E quem não se sintonizar com esse sentimento não durará na política e não durará como presidente da República. Então, não é que ele queira ou não queira, ele quer sim e ele está debaixo de uma imposição da sociedade. É preciso, daqui para frente, cada vez mais entender que ou sintoniza com a vontade do povo ou não sobrevive politicamente, não cumpre a missão política. Olha, já estamos vendo aqui algumas manchetes. A revisão da lei do impeachment vai ser prioridade do Senado, disse Renan Calheiros. Como o senhor votaria? Depende, qual é a revisão da lei do Sim. impeachment? Depende quais são os termos. Hoje Joaquim Barbosa Preciso disse ver que quais são os termos. fica muito fácil tirar um presidente. O Joaquim Barbosa disse isso hoje, que Eu acho que não. Eu acho que você só consegue tirar um presidente se você tiver uma movimentação. Primeiro de tudo, as ruas, as pesquisas de opinião. Depois, 367 votos na Câmara e 55 votos no Senado. Eu nunca fui deputado, mas é difícil você conseguir isso. Você conseguir a maioria esmagadora da população indo às ruas e clamando pela substituição e por um fim de um governo. Ter a necessidade para aprovar esse fim do governo de 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado é missão hercúlea. É muito difícil. Não é fácil você obter o impeachment, não. É muito difícil. Você tem que passar por muitas barreiras sucessivas, uma após a outra. Bom, eu vou encerrar com o senador José Agripino Maia, do DEM, agradecendo as explicações que foram dadas aqui e torcendo e desejando para que vocês tenham um ambiente bom lá em Brasília para trabalhar. Por favor, pode concluir. Falar em ambiente, graças a Deus eu consegui dizer tudo e a garganta aguentou. E os eu estava com medo de não conseguir, que eu estou com a gripe infernal. Não consegui mas a voz ajudou. Que bom. Eu acho que foi olhando para você, Mariana. A gente desliga o ar-condicionado para ficar um ambiente mais agradável para quem está gripado. Senador, muito obrigada. Obrigado a gente já a você. volta com Luiz Erundina. Mariana Godoy Entrevista. Oferecimento Júnior Show. Sábado é aqui na Rede TV. Estamos de volta ao vivo com a deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Luísa Erundina. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana. E a senhora veio de vermelho porque não tem esse casaco desde o PT. Tenho desde o PT. É verdade, eu ia fazer uma piada, nem consigo. Então, eu acho que a nossa história é uma história de luta, né? Luísa Erundina, deputada, saiu do PT, foi para o? PSB. Saiu do PSB para o PSOL. Para o PSOL. Saiu do PT porque foi fazer parte do governo Itamar. Depois que Collor foi impedido, Luísa Erundina foi convidada para fazer parte do governo Itamar. O PT era contra fazer parte de um governo, do Itamar. Luísa saiu do PT por causa disso, estou certa? Entre outras coisitas. Um casamento não acaba só positivo, né? E depois saiu do PSB quando? Recentemente, nessa crise mais aguda do processo de impeachment e da crise lá na Câmara, eu discordei desde muito tempo da forma como o partido estava se posicionando bem, e eu era muito constrangida a ter que não seguir a orientação da bancada, a orientação do partido, porque eu não concordava com as posições que o partido havia assumido naquelas circunstâncias. Mas mesmo em 2014, segundo turno, quando o partido optou pela candidatura do Aécio Neves, eu discordei pelo que o partido dizia que tinha um candidato para quebrar com a polarização entre PT e PSDB. Que era Eduardo então, Campos. o mais adequado seria que no segundo turno, para não reproduzir a polarização,
Se eu tivesse de comentar. Deixar os eleitores e os filiados, né, independentes de decidir por um ou outro, mas mantinha aquela coerência de que o partido lutava para quebrar aquela polarização que ainda hoje se preserva e que é atentatória à democracia. Ainda hoje, né? E a polarização, os polos estão ficando cada vez mais distantes, né? Com certeza. A esquerda está ficando mais esquerda, a direita está ficando mais direita. E nós aqui no meio com o povo perguntando, você é o quê? Você é o quê? Mas essa discussão é importante, viu, Mariana? Entre os poucos pontos positivos dessa crise e dessa tragédia que o país vive hoje é que a sociedade passou a discutir a política. A gente tem algumas fotos de uma manifestação agora à noite na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Essa manifestação, esse vídeo é Mídia Ninja. Essa manifestação no centro do Rio... Não, esse vídeo é nosso, as fotos é que são Mídia Ninja. Esse vídeo é da Rede TV, na manifestação do Rio de Janeiro, no centro. Essa manifestação se chama Temer Jamais. E pare o golpe. Parece uma manifestação, eles estão colocando aí uma posição, participam algumas figuras da política, Marcelo Freixo, Jandira Fegali, Jean Willis. Isso no primeiro dia. Sim. A senhora acredita que Temer tem condições, não nas ruas, sem falar das ruas, vamos levar para o Congresso, tem condições no Congresso de arregimentar, de trazer as pessoas para o lado dele para conseguir governar e fazer as reformas que são necessárias? Olha, eu acho muito difícil. Difícil? É porque a relação que se dá entre a Câmara e o Executivo não é uma relação republicana. É uma Mas relação... não faria sentido, deputada, porque depois de aprovarem o impeachment, não assim, o governo do Temer. A contradição é a regra nas relações políticas nesse país. Por isso que a gente tem que pensar não apenas em arranjos no sistema político, como o senador falava ainda há pouco. É preciso mudar a cultura política, mudar os valores, o comportamento. Isso não se faz com uma mudança de governo, sobretudo se dando dessa forma, que é um governo ilegítimo, né, sem credibilidade, fruto de um golpe, fruto de uma traição, e dificilmente esse governo vai adquirir a credibilidade, a respeitabilidade que ele necessita para ter o apoio popular, porque não basta ter o apoio do Congresso, é preciso ter o apoio popular. A sociedade está dividida. Apoio popular? É preciso. Sem ele... Ou durante 2 anos e meio dá para fingir que a gente não está vendo o pessoal na Cinelândia, na Paulista, na Consolação? Eu acho que esse movimento, essa mobilização não vai cessar, até pela qualidade do ministério que acaba de ser formado. É um ministério de cara branca, de homens, de ricos, sem mulher, sem negro, e com 8 fichas sujas. Portanto, tem 8 ministros lá que estão a dever explicações à justiça na Operação Lava Jato. Então, a sociedade quer outra coisa. Quando a sociedade vai para as ruas, mesmo dividida nas suas posições, o que ela quer? Ela quer uma mudança de cultura, ela quer uma mudança de costumes na política. Mas o Congresso está alinhado com essa vontade da sociedade? Não está. Não está. E o impeachment não veio só porque houve manifestações de rua e manipulada, bastante manipulada, haja vista a posição de algumas instituições, como a Fiesp. A Fiesp financiou o golpe. Não sei se financiou o golpe, sei que financiou o Pato. Pois é, o Papa é o grande símbolo, que poderia até ser o símbolo do governo Temer. Porque foi isso que marcou, né, aquele processo de traição, de conspiração e de retirada. Se tivesse sido tão querido, tão desejado pela sociedade, né, não teria havido aquele sentimento de tristeza. Bom, vamos ser um pouquinho mais pragmáticos, então. Vamos sim, com certeza. A presidente Dilma não tinha mais condições, até porque não teve nem os votos para evitar o processo de impeachment. Então, isso aí a gente pode concordar. Sim. Então, tá bom. O presidente Temer conseguiu assumir. A senhora acredita que seja possível que a gente tenha mais uma mudança no decorrer dos próximos meses? Não, o retorno da presidente em outras condições. Sério? Em outras condições. Porque eu não acredito que essa que está indo às ruas
vá para casa agora. Esperar 180 dias, ou seja, 6 meses, para que esse governo... E novas eleições, como sugere Marina Silva? É o ideal, seriam novas eleições, porque quem é, né, o fiador de um governo, quem dá credibilidade, sustentabilidade a esse governo, é a cidadania, é o conjunto dos eleitores. E foi uma das falhas dos governos, inclusive do Lula, de Dilma, que eles não fizeram uma aliança mais permanente e mais orgânica com a sociedade civil organizada. Porque o que dá legitimidade, credibilidade e respaldo político para, inclusive, enfrentar, né, o clientelismo, o fisiologismo, a corrupção... O toma lá da cá. O toma lá da cá, é a sociedade vigilante, acompanhando, fiscalizando, cobrando, denunciando. E eu acho que esse clima começa a existir no país. E isso é salutar. Numa perspectiva de se fazer uma eleição geral, para que as eleições se deem em outras bases, e uma reforma política profunda, que tem sido feita apenas mudanças superficiais nas regras eleitorais. Qual a senhora acha que é a mais importante que precisa ser feita? É viabilizar a democracia direta, a democracia participativa. A Constituição de 88 tem mecanismos de democracia direta, democracia participativa, e nunca teve eficácia, porque não foi regulamentada. Porque a democracia, ela se constitui de duas faces, de duas dimensões, que é a democracia representativa e a democracia direta. O próprio artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal diz: todo poder vem do povo, emana do povo. E é em nome dele que esse poder deve ser exercido, ou diretamente, através de uma legislação que se elabore, se crie, para que se efetive esse direito. E aí você dá uma certa complementariedade de uma representação com uma participação direta, e isso assegura uma verdadeira democracia. O mundo inteiro está em busca desse modelo, né? Inclusive os países democráticos... O mundo inteiro está bastante complicado nesse momento, né? Está complicado exatamente pelo esgotamento desses modelos que vigem, inclusive nos países democráticos. Bom, JP, perguntas das redes sociais para a Heloísa Erundina? Sim, um monte. Boa noite, deputada. Boa noite. Primeiro, a Isabel Moura Campos faz uma pergunta. Primeiro faz uma afirmação e depois uma pergunta. A senhora foi uma das fundadoras do PT em 1980 e ficou no partido por 17 anos. Então, conhece muito bem o partido e muito bem também os militantes. Qual a responsabilidade do PT no afastamento de Dilma? Olha, foi o fato de não ter governado com o povo. Porque o apoio popular não se dá através de distribuição de determinados programas ou determinados interesses legítimos, populares. Se exercita o poder com efetiva participação popular, um governo verdadeiramente democrático, que as decisões estratégicas, as decisões mais importantes de um governo devem passar pelo crivo da sociedade civil organizada. Eu vivi essa experiência. Eu governei São Paulo 4 anos com minoria na Câmara. Porque para ter maioria na Câmara, eu teria que ter feito concessões éticas. E eu costumo dizer, para fazer concessões éticas num governo, a direita faz melhor do que nós. Porque eles estão no poder há mais de 500 anos e não têm escrúpulo de fazer negociatas e acordos espúrios que sequer podem aparecer na opinião pública. Então, isso é insuficiente para você garantir a sustentabilidade de um governo, a credibilidade dele e os acertos que eles precisam fazer. Eles não governaram com o povo. Eu não ia durar 2 dias como política. Mas precisa ter alguém que seja capaz de... Eu ia abrir o microfone e ia falar, estão pedindo coisa, estão querendo me chantagear. A gente diz, mas você não tem como repercutir isso, porque a própria mídia ela é conivente com esse poder concentrado numa minoria. E a mídia funciona, uma certa mídia funciona como um partido político. Interpreta os fatos dependendo do interesse que essa mídia representa. Não é à toa que é chamado de quarto poder. Certamente é o poder mais forte. Então, veja bem, então a opinião pública ela é induzida, ela é influenciada, né, por uma interpretação dos fatos, nem sempre corresponde à verdade, e isso se dá por conta da reprodução da dominação de classe para a dominação do poder econômico, que essa mídia representa muito bem. Agora, deputada, a gente estava falando do seu antigo partido, do PT, do quanto o partido teve de responsabilidade sobre o que aconteceu com a presidente Dilma. A senhora de tido se perdeu? A senhora vê que futuro para o PT? Tem chance de retomar? O PT capitulou do seu projeto original, né?
Quando o PT nasceu, ele nasceu nas portas de fábrica, na periferia dos grandes centros, no campo, na luta da terra, e lutando por reformas estruturais. Não era para disputar e conquistar o poder nos marcos da institucionalidade que existe. Então, era um partido militante, um partido popular, um partido de massa, não era de quadro, portanto, nasceu genuinamente da base da sociedade e com um sonho, com uma utopia que nos moveu a todos nós que éramos jovens naquele tempo. Era, de fato, algo grande, algo que nos mobilizava, algo que nos fazia dedicar toda a nossa vida, toda a nossa energia e toda a nossa capacidade de crer. Era a época da esperança. Da esperança. E, lamentavelmente, esse projeto ele se esvaiu, né, porque veio para o PT a possibilidade de disputar o poder nos marcos que estavam dados, com uma correlação de forças que em nada mudou pelo fato do PT ter ganho as eleições. Veja bem, você só muda a realidade porque tem maioria de votos no Congresso. Porque a votos no Congresso depende, inclusive, do quanto a sociedade está mobilizada e está exigindo determinadas decisões e determinadas soluções. Então, no momento em que o PT abriu mão de sua aliança efetiva com a sociedade civil organizada, com os trabalhadores, com as classes populares, e fez acordos e negócios e entendimentos com aqueles que, inclusive, sustentaram a ditadura militar, desde que os 21 anos de ditadura militar, que são hoje os mesmos que compuseram o governo Dilma, que compuseram o governo Lula e que agora estão se compondo com o Temer, né, abandonando o barco, que o barco estava fazendo água. Portanto, são interesses fisiológicos. Quando Lula virou Lulinha, Paz e Amor, e os bancos começaram a faturar como nunca. E quando ele assinou a Carta aos Brasileiros, lá em Recife, antes da posse, ele já abdicou do projeto que o PT, para o qual o PT existia. Então, foi isso que esvaziou o PT, ele deu a importância e o significado reconhecido pelo povo, e como tal, acumulando força política, não necessariamente naquele momento em que o PT ganhou a presidência da República 2 vezes, poderia até ter retardado esse momento, mas ele viria com o povo apoiando, o povo organizado, o povo politizado, e o povo dizendo o que queria que se fizesse. Foi isso que se... Muito. E isso acabou com aquele PT. Não o partido, a sigla, a organização partidária nos termos em que hoje se encontra, vai demorar um tempo, mas não vai ser mais a referência para a juventude. E de um partido que não se renova, do ponto de vista de ser referência para as novas gerações, ele não subsiste. A senhora está falando de referência e a gente mencionou há pouco com o senador Agripino Maia a figura do... A gente já teve a figura também do Joaquim Barbosa, quando estava no meio do processo do mensalão. O brasileiro gosta de um salvador da pátria, gosta de personificar a esperança. O Lula já foi essa imagem. Mas isso é uma deficiência da concepção política. Isso é um defeito? É um defeito, porque não há salvador de pátria. Não há indivíduo capaz de capitalizar, né, a vontade de uma nação e colocar essa vontade na direção capaz de atender os anseios reais, legítimos dessa coletividade. Então, não há salvador de pátria. Ninguém se sinta, né, sendo condutor das massas e condutor das mudanças. Isso, mais cedo ou mais tarde, ele está confundindo com uma massa ou com um projeto que não tem nada mais a ver aquele de onde emergiu essa liderança. Como a liderança emerge, porquanto ele pode representar da média de vontade de uma sociedade, e ele é o condutor daquela vontade, mas sendo sempre sintonizado com ela. Porque minimamente, se ele se distanciar daquela vontade, daquele anseio, daquele apelo que predomina na sociedade, ele perde a sua legitimidade, perde a sua liderança e perde o papel naquele momento da história. Ele veio a representar. Votou exatamente porque ele se distanciou dessa vontade coletiva e não se confundiu com ela. Ele tem que se confundir com ela, porque é o povo que muda, é o povo que dá consistência a um governo, é um povo que viabiliza mudanças. Não é um partido, não é uma liderança, não é alguns poucos que eventualmente se imagine capaz de fazer as mudanças que um país da complexidade do nosso requer. O que é que vai acontecer com Valdir Maranhão na Câmara dos Deputados? Olha, ele é produto dessa coisa que está aí. Nós não temos nada a ver com o Valdir Maranhão. E eles que resolvem o problema com o Valdir Maranhão.
E Valdir Maranhão é o vice-presidente e que fez todo o jogo com o Eduardo Cunha, né, para inviabilizar a votação do processo dele no Conselho de Ética. Porque o Conselho de Ética está funcionando há mais de 4 meses. Em 1 mês seria suficiente para chegar a um resultado, se caça ou não caça o mandato de um determinado candidato, mesmo que esse seja o presidente. O que acontecia? Tudo que chegava perto de se votar no Conselho de Ética, como é um regime presidencialista, o presidente avocava para a mesa diretora a decisão sobre o andamento do processo. Ele era o diretamente envolvido na questão. Ele era o juiz do próprio caso. Ele atribuía quem? Ao Valdir Maranhão falar em nome da mesa diretora e com isso impedindo e voltando para a origem do processo o que estava acontecendo no Conselho de Ética. Portanto, o Valdir Maranhão foi um instrumento na mão do Eduardo Cunha, serviu ao projeto do Eduardo Cunha, fez uma declaração de amores no dia da votação do impeachment, dizendo, querido, sou leal, apesar de outras circunstâncias me fazerem ser contra o impeachment. E é isso que é o Valdir Maranhão. É isso que revela o estado em que se encontra a Câmara dos Deputados, o Congresso brasileiro, que isso indica o quanto esse Congresso não é suficientemente legítimo e creditado para afastar uma presidente eleita democraticamente com todos os defeitos do seu governo. A plateia se manifesta. Poucas manifestações a gente tem aqui. Ainda sobre esse assunto, né, deputada? O Elias Nicolás faz uma afirmação também. Na semana passada, a senhora até assumiu informalmente a cadeira da presidência na Câmara. Tem vontade de assumir esse cargo de vez e com o afastamento de Cunha? E Maranhão, tão questionado, como fica a Câmara agora, né? Estão falando que o grupo de Cunha deve Esperidião a mim. O que a senhora acha disso? Primeiro, eu quis fazer uma desobediência civil, para ver se acordava a sociedade para o que estava acontecendo naquela casa. Ah, que bonitinha. Desobediência civil é sentar numa cadeira. Exatamente, a cadeira do poder. A cadeira do poder. Foi um símbolo que a sociedade entendeu a razão por que nós ocupamos aquela cadeira. Então, aquela cadeira, né, não é uma cadeira do Cunha ou do Valdir Maranhão, não é de que quer que seja. É uma cadeira da sociedade. É uma cadeira que os representantes do povo definem quem colocar para representar os interesses da sociedade. O que, lamentavelmente, essa cadeira, muito poucas vezes, tem sido ocupada por alguém que efetivamente seja fiel aos compromissos com a sociedade e com o poder, como missão a serviço da sociedade, não como algo que alguém se apropria dele, como se está fazendo hoje no Brasil. A política no Brasil sempre foi feita de uma maneira que favorece muito os políticos. As pessoas até gostam e pensam, imaginam em ir para a vida pública, para ser político, para se servir do que isso representa. O político tem carro de graça, tem casa, tem auxílio paletó, vale transporte, vale refeição. Tem aposentadoria no segundo mandato. A aposentadoria é integral a aposentadoria? Não é. Não é integral, mas é boa, né? Para uma maioria que está lá, lamentavelmente é. Mas é porque o povo ainda não se deu conta de quem está elegendo. E também os vícios do sistema político, do sistema eleitoral. Fala-se muito em reforma política. Vamos citar alguns. Estou aqui em reforma política. Eu estou há 16 anos na Câmara. Desde que eu cheguei lá, que eu luto pela reforma política. Inclusive, criei uma frente parlamentar pela reforma política com participação popular, que funcionou todos esses anos, foi interrompida num dado momento porque se desencadeou um outro processo ligado à CNBB e ao OAB, que foi a coalizão pela reforma política, mas nós estamos recriando essa frente parlamentar, agora uma frente mista com deputados e senadores que queiram, de fato, fazer essa reforma. Uma reforma, que uma reforma não pode ser uma reforma eleitoral apenas, ou uma reforma das regras de organização partidária, um outro aspecto, porque é um sistema, é uma estrutura. Deputada. Se você põe um novo, num tecido esgaçado, ele esgaça mais ainda. É isso que tem sido feito nas chamadas reformas políticas, que a cada ano, véspera das eleições, se vota no Congresso, mas que não muda absolutamente nada nas distorções do nosso sistema político. O que poderia mudar? Vamos falar alguma coisa que pudesse mudar. A senhora é contra, por exemplo, a aposentadoria depois do segundo mandato, com esse salário?
Claro, tem que mudar tudo. O salário de deputado e de senador, inclusive eu tenho um projeto de resolução propondo que reajustes ou a definição dos honorários dos parlamentares que se faz a cada início de legislatura fosse submetida a um referendo popular. Porque quem paga o salário do parlamentar é o povo. É o povo. Então, nada mais justo que o povo dizer se vai ter aumento patrão. Ou não. Então, que se consulte através de um referendo, que é um dos mecanismos de democracia direta. O Federal. povo não sabe quanto ganha um deputado. O povo não sabe quanto ganha um senador. Porque se mistura o povo não sabe quanto custa o Congresso. Não sabe. E é muito, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Não só o salário do deputado, que é, pensando na média do salário dos trabalhadores brasileiros, é um absurdo. Mas é muito mais que isso. São as emendas parlamentares que eles usam como moeda de troca para apoios das próximas eleições ou durante os seus mandatos. O que enriquece o parlamentar não é os eventuais privilégios, que há muitos privilégios, que não é isso que enriquece os parlamentares. E os faz como sendo uma carreira que todos anseiam e pagam caro por ela, porque o retorno é muito bom. É muito grande. Nas emendas é o seguinte, o parlamentar consegue um dinheiro, uma verba, né? Pôr na lei orçamentária. Todo ano tem a lei orçamentária. Para poder dizer para onde vai aquele dinheiro. Aí o que a senhora está dizendo? Ele pode ir para uma instituição que seja meio amiga? Destinada para construir um hospital. Nem sempre é para o hospital. Construir uma grande obra, uma rodovia. A senhora acha que esse dinheiro volta um pouquinho para o parlamentar? E o superfaturamento? Que os governadores e os prefeitos são obrigados a pagar, porque também eles são corruptos, grande parte deles, né, se associar a essa prática de aceitar o preço de uma determinada obra, de milhões. Olha, quem não tem ética, não tem moral na condução da coisa pública, ele enriquece numa dessas obras. Basta uma obra para ele ficar rico. Então, o interesse do parlamentar não é pelos privilégios como do parlamentar, é do pano que ele aproveita para se enriquecer, e se enriquece no mandato. A prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, foi condenada porque durante uma greve geral ela fez um anúncio explicando o que estaria aberto, o que estaria fechado. No meio desse anúncio, ela apoiou a greve. Então, era chefe do executivo apoiando uma greve. Foi condenada por causa disso. E a multa foi bastante cara. Ela não enriqueceu durante a sua vida política. E outros colegas e o público fizeram uma vaquinha. Não, isso foi depois de 20 anos. Isso é. Foi um processo que levou muito tempo. A primeira greve do meu governo, logo no comecinho da gestão. Teve uma greve política. Foi numa época de desemprego Eu doei R$20, hein? Eu doei R$20 para a senhora pagar essa dívida. Eu sou devedora. Eu era Tinha uma vaquinha para pagar. Eu recebi Era tão absurdo que a gente conhecesse tantos outros políticos que roubavam tanto, e a mulher que não roubou foi condenada, que era tão injusto. Todo mundo doou, né? Eu perdi em todas as instâncias. Quando chegou no final, eu era deputada. Chegou mais de 20 anos depois, isso foi se acumulando, juros sobre juros, né? Multa sobre multa. No final, deram R$400 mil. É verdade. O apartamento que eu morava não valia nem um terço disso. Eu não tinha outro bem, só o apartamento onde eu moro. E um carro já usado de muitos anos. Era meu patrimônio. Não tinha outra coisa. E ficou empenhado isso. Ficou empenhado. Então, a sociedade se deu conta dessa grave injustiça. Não pedi. Mas o que veio de apoio... E foi espontâneo, eu me lembro. Espontâneo. Consegui pagar, não fiquei devendo nada. Última pergunta retornei o carrinho velho, o apartamentozinho que eu ainda hoje moro nele, e é suficiente, não precisa mais. Como diz o... Tá. Só conheço dois assim, o Mujica, o Pepe Mujica, do Paraguai. O Mujica, alguém me cobrou dele. Por que você gosta tanto de pobreza, escolhe a pobreza? Não, eu não gosto nem escolho a pobreza, eu escolho a liberdade. Porque na avaliação dele, quando você acumula coisas, você se preocupa em acumular, você perde a vida. Ele disse, você compra uma coisa cara, você paga com a tua vida, o que é tempo de trabalho que você tem que realizar para poder pagar aquilo. Olha que lógica linda, maravilhosa, inteligente, né? Lógica. As boas coisas da vida são de graça. Pois é isso são aí. Mesmo. É isso aí.
Vai lá, Então, JP. olha, agora eu quero, viu, Mariana? Eu vou deixar. Com o teu programa, que tem uma repercussão enorme, pela tua juventude, pela tua inteligência, pela capacidade que você tem de dizer as coisas com a maior suavidade, mas coisas que precisam ser ditas. Eu né? só vejo Eu aqui quero nas redes sociais e repito. propor a quem está me ouvindo, sobretudo aos jovens, quem está nos ouvindo, que se reencantem pela política. Não há solução para os problemas de nenhum país, de nenhuma sociedade fora da política. Nós não podemos generalizar a avaliação da política pelos maus políticos. Esses são muitos, mas é preciso que a sociedade se assuma como sujeitos políticos, cada mulher, cada jovem, cada trabalhador, cada trabalhadora, enfim, né, se assuma como sujeito político, a fonte do poder, e resgate, né, esse poder e essa credibilidade na política, e se assuma como tal, que é isso por onde vem a mudança. Não vem pelo governo X ou Y, seja de quem for. Não vem por parlamento esse ou aquele, mas vem de uma sociedade politizada, de uma juventude acreditando que é possível a mudança, se assumindo como um sujeito de mudança. Isso se dá, quando menos se espera, dentro da lógica, da dialética da história. A história se constrói em ciclos, e se constrói através de uma espiral dialética que vai construindo ciclos que se renovam e que se desenvolvem ao infinito. E aí nós estamos atravessando um ciclo desse. E quando nós sairmos dele, com certeza, nós vamos sair numa sociedade mais justa, mais igualitária, onde o governo tenha mulher, tenha negro, tenha índio, tenha pobre, jovens, tá? Não essa coisa feia que é esse ministério que está aí, que nós não nos reconhecemos nele. Deputada, muito obrigada, muito obrigada. É um prazer ouvi-la com tanto entusiasmo. A gente já volta com o Chico César.